A Baby Roger não começou de forma organizada, muito pelo contrário, começou com uma boa dose de desespero e muita coragem. Para quem não me conhece, eu sou o Rogério Bezerra, fundador da Baby Roger. Decidi gravar aqui uma série de vídeos para poder contar um pouquinho dessa jornada empreendedora, de toda a história do negócio. Estamos no episódio 2, eu gravei o episódio número 1 a semana passada. A ideia aqui é fazer um vídeo por semana, contando um pouquinho, trazer aprendizado, trazer um pouquinho de reflexão, com certeza um conteúdo que vai ajudar bastante e, no mínimo, vai ser interessante conhecer um pouquinho da história. O ano era 1997. Eu e minha esposa, 2 jovens, com 27 anos, havíamos tomado a decisão de fazer só fralda, paramos com todo o resto que a gente estava mexendo. Nesse momento ainda, 2 filhos muito pequenos, uma filha de 4 e um filho de 2 anos. O filho Roger, daí o nome da empresa, Baby Roger, e começamos a fazer. Com toda dificuldade, tínhamos na época, nesse momento, acredito que 2 maquininhas caseiras, dessas pequenininhas, e a gente tinha uma produção muito pequena e muito problema, porque carregava uma dívida na época de 300 mil. Na época o dólar devia estar 1 por 1, cerca de 300 mil dólares, e para quem não tinha absolutamente nada, era uma dívida fenomenal de grande esse valor. Eu, minha esposa, trabalhando manualmente, fazendo, entregando, então a gente produzia, entregava, vendia, fazia tudo. Era uma loucura. Só que fralda vendia muito bem. Isso acho que era o que mais nos dava esperança, porque embora o negócio fosse pequenininho, na época era pequeno, tudo que a gente produzia vendia. Então a gente sabia que se conseguisse romper aquele estágio de ir para uma situação que a gente conseguisse produzir mais, a gente com certeza estava no caminho certo. Acho que numa empresa o mais importante são as vendas. E venda não era problema, porque chegava nas lojas, vendia, girava, os clientes pediam mais, e a gente correndo, produzindo, e foi avançando, com muita dificuldade, mas avançando, foi crescendo. E aí que começa, talvez, alguns pontos que expliquem como é que a gente, com tanta dificuldade, com tanta dívida nas costas, começou a se diferenciar e começar a evoluir. Eu até peguei uma foto de para que pudesse explicar o que a gente fez. A gente, quando começou, tinha uma Towner, que era um carro parecido com um Pão Puma, que o pessoal usa para cachorro-quente. Aí depois a gente foi evoluindo, comprou uma besta, a gente fez uma grade em cima, um furgão, fez uma grade em cima do carro, que a gente levava mais fralda em cima do que dentro do carro. As loucuras que a gente fazia. O carro parecia do Scooby-Doo na rua, com tanta fralda em cima para entregar. Isso foi uma coisa que foi ajudando. Outra coisa que a gente fez, a gente juntou essa máquina caseira que a gente tinha, automatizou uma parte, deixou uma parte manual e a gente rodava parte manual e parte eletrônico na mesma máquina rodando, uma coisa maluca. Eu tenho certeza que se muitas pessoas não tivessem presenciado isso, ia achar que era mentira, mas realmente muita gente viu. E aí, neste momento, a gente, dessa maquininha que fazia, 10 fraldas por minuto e parava o dia inteiro, a gente começou a fazer 30, 40, até 50 fraldas por minuto com essa parte manual e parte eletrônica. E aí a gente começou a crescer. Comparado às outras fábricas pequenininhas, a gente começou a se destacar porque a nossa produção começou a crescer. E aí a gente começou a aumentar, aí a gente alugou outro prédio, aí alugou outro predinho, daqui a pouco a gente já estava em 3 prédios alugados e a gente avançando, crescendo e ficando conhecido e fazendo varejo e trabalhando e vencendo as dificuldades. Mesmo assim, mesmo com todo esse crescimento, ainda muita dificuldade em casa, muita dificuldade na empresa e negociando com os credores e pagando, ligando para os fornecedores. Até era interessante, né? Porque cada vez que ligava para um fornecedor, ligava e o pessoal atendia e falava: não, Rogério, não dá para vender tão pouco.
E aí era aquela história, não, confia em mim, a gente vai crescer, estou trabalhando bastante, vem conhecer aqui a empresa, você vai ver como a gente vai aumentar a produção e vai ser um bom cliente para você amanhã. E eu acho que os fornecedores acabavam até falar, puta, eu vou dar uma chance para esse menino que ele tem tanta vontade que de repente vai dar certo mesmo. E foi assim que a gente foi crescendo, 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 contratando mais pessoas. Era um processo bastante manual, então usava muita gente na produção, né? E como eu falei, nesse momento a gente já estava com uns 3 imóveis mais ou menos alugados. Isso em 2000 mais ou menos a gente já estava usando 3 prédios. Pequenos, mas 3 prédios. Então, resumindo, em 3 anos a gente saiu dessa situação que estava e já tinha aumentado bastante a produção, foi renegociando com os credores, foi aumentando o crédito com os fornecedores e a gente continuou avançando. O crescimento realmente era muito grande nesse momento. E a empresa foi evoluindo e a gente foi evoluindo junto com a empresa. O problema é que eu acredito que não exista uma regra, né? Você não compra um manual e fala, eu vou montar a empresa e agora o que eu tenho que fazer? Não funciona bem assim. E você precisa ir se desenvolvendo e crescendo junto com o negócio. Só que como é que você define, né, a velocidade que você aprende versus a velocidade que o negócio cresce? Como eu falei, a gente veio crescendo realmente muito rápido. Poxa, imagina uma empresa, num primeiro momento estava com 300 mil de dívida, 3 anos depois a gente estava alugando 3 galpões pequenos e produzindo, crescendo com máquinas num galpão, máquina no outro, e aquele monte de assunto ao mesmo tempo, sem uma estrutura, sem organização também, não tinha conhecimento suficiente, né? Poxa, você jovem, cheio de vontade, passei minhas fases que hoje eu olho para trás, poxa, não tenho a mínima condição, mas ficava feliz de ter bastante funcionário, ficava feliz que o pessoal fazia uma fila na frente da mesa, assim, para perguntar, Rogério, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E eu falava, não, já faz isso, respondendo um monte de coisa, e tocando e crescendo, e aquela loucura. Foi dando certo, foi crescendo, foi avançando, mas é o que eu falo, né? Precisa se estruturar. Não dá para ir nessa loucura só na base da energia e da vontade. Chega uma hora que a situação cobra um preço, porque precisa de estrutura, a empresa exige demais, a gente trabalhava muitas e muitas horas por dia, porque empresa de fraldas normalmente trabalha com turnos, então você tem uma produção menor, você tem um turno, aí passa para 2 turnos, passa para 3 turnos. A gente, nesse momento, já estava trabalhando 24 horas por dia, e você trabalhando 24 horas por dia com uma estrutura simples demais, o que acontece é te ligarem na sua casa 2 horas da manhã falando que quebrou a máquina, falando que faltou uma peça, falando que cortou a energia, ou seja lá o que for. E essa era a nossa vida, tipo, resolvendo um problema, avançando, crescendo, correndo, mas evoluindo muito, e a vontade, como eu digo, sempre foi muito grande e a gente não segurava o crescimento, não. O negócio apontava crescer 10, a gente metia o pé no acelerador e vamos em frente. Eu acredito que essa fecha o início, o capítulo 2. No próximo capítulo eu vou falar um pouquinho de como foi os próximos passos, que se até agora pareceu que a gente estava crescendo rápido, vocês vão ver os próximos passos. Os próximos capítulos vão mostrar que a gente continua acelerando demais. Então, se esse vídeo está legal, curte o vídeo, acompanha. Se for no Spotify, acompanha o canal. Se for no YouTube, curte lá, que é para poder não perder nenhum capítulo. Pessoal, muito obrigado. Está sendo muito legal contar um pouquinho da minha história aqui. Obrigado.